Olá pessoal, eu sou a Gabi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês as minhas leituras de setembro e outubro. Esse vídeo, na verdade, era pra eu fazer por mês, né? Então era pra ter um de setembro e um de outubro. Só que em setembro eu não li muita coisa, eu achei que o vídeo ia ficar muito curto. Aí eu falei, bom, vou juntar com outubro. Só que acabou que em outubro eu li muita coisa, então agora a gente tem muitos livros pra falar. Eu não quero que esse vídeo fique tão longo, fique cansativo, então já vou começar a falar. Dois recados que eu tenho que dar pra vocês antes. Eu não estou falando em ordem de leitura, eu vou falar primeiro os e-books que eu li e depois os livros físicos, só pra eu conseguir me organizar aqui melhor. Segunda coisa que eu preciso falar pra vocês, eu tenho muitos vlogs lendo esses livros que eu vou falar aqui. Então eu vou sempre deixar nos cards aqui pra vocês, os vlogs que tiver esses livros, pra vocês poderem dar uma olhada lá, eu consigo falar um pouquinho melhor, porque eu tenho mais tempo pra falar. Então se vocês quiserem dar uma olhada, vai estar tudo aqui nos cards. Então vamos começar pra não ficar muito longo esse vídeo. Então, de e-books que eu li durante esses 2 meses foram 5 e-books. E a gente vai começar com a Academia dos Casos Arquivados. Academia dos Casos Arquivados é de uma autora que eu já conheço, que é a Jennifer Lynn Barnes. Ela é a autora de Jogos de Herança, que é uma trilogia que eu gosto demais. A trilogia, tipo assim, é favorita no meu coração, assim. E ela vai escrever uma nova série que vai chamar Os Naturais. A Academia dos Casos Arquivados é o primeiro livro dessa série. E essa série, gente, tem uma pegada um pouco mais de suspense policial ali. Tem serial killer que está matando as pessoas. Esses naturais, eles são pessoas que têm algumas habilidades especiais. Habilidade de saber se a pessoa tá mentindo, habilidade de saber as intenções da pessoa. Esse tipo de habilidades, eles são recrutados pelo FBI para trabalhar em casos arquivados, como o nome diz, né? Então tá acontecendo ali um serial killer tá matando as pessoas e eles estão tentando descobrir. Então, assim, é tudo nessa vibe. E, assim, eu gosto muito desse tipo de leitura. Eu adoro. É o tipo de leitura que eu devoro, assim, sabe? Não é um livro que eu leio muito devagar, não. Porque eu fico muito curiosa, eu quero muito saber do final. Então, eu gostei muito de Academia dos Casos Arquivados. E eu dei 4,5 estrelas pra esse livro. Lembrando aqui, gente, que a minha nota, a nota que eu dou pros livros não é lei e é totalmente baseada na minha experiência com a leitura. Se eu não gostei de alguma coisa no final, ou se eu não gostei de alguma coisa no meio, se eu não gostei de alguma atitude de um personagem, eu posso ou não abaixar a nota, sabe? Então, não é um negócio tipo, nossa, eu uso uma tabela pra saber quantas estrelas eu vou dar pra cada livro. Não, é muito sobre a minha percepção. Eu sei que tem livros, assim, mais bem escritos, tecnicamente melhores que outros, que eu dei notas menores, entendeu? Então, assim, é muito baseado no meu gosto pessoal. E eu dei 4,5 estrelas pra esse livro porque eu achei uma parte do final ali muito conveniente. Não foi uma coisa que me convenceu, então por isso eu tirei estrelas desse livro, né? Meia estrela, mas tirei. E aí, seguindo nessa pegada, o segundo e-book que eu li foi o segundo livro das séries naturais, que chama Instinto Assassino. No primeiro livro, a gente fica sabendo muito sobre a Cassie, que é a personagem principal. E ali, como eu disse pra vocês, são pessoas que são recrutadas pelo FBI, que elas têm as habilidades especiais, então é um grupo de adolescentes, são 5 no total. E eu senti que cada livro, posso estar errada, mas eu senti que cada livro vai focar um pouco mais no passado de cada um. O primeiro livro focou muito na Cassie, que é a nossa personagem principal, mas eu senti que esse segundo livro, apesar de ser a mesma vibe, ter ali um assassino, eles estão tentando descobrir e tudo mais, eu achei inclusive até o suspense do serial killer desse segundo livro bem mais interessante. E a gente foca um pouco mais no Dean, que é um dos personagens principais ali também, né? Não é o personagem principal, mas é um dos personagens que a gente tem ali também. Também dei 4,5 estrelas pra esse livro. Não teve nada específico que me fez tirar a estrela desse livro, mas eu senti que o primeiro foi melhor, assim, em algum aspecto. Então, tipo, eu dei 4,5 estrelas. Ele não seria melhor que o primeiro, então por isso essa minha nota. Agora, saindo um pouco da vibe de suspense, assim, indo pro romance, o terceiro e-book que eu li durante esses 2 meses foi Amor por Engano. Tem vídeo dele aqui no canal, tem vlog de leitura, mas esse livro é de uma autora que eu também já conheço e tem um livro favoritado, que é a Lynn Painter. A Lynn Painter escreveu Melhor do que nos Filmes, que é um livro que eu li recentemente, eu li esse ano, e eu favoritei porque é uma história de amor muito fofa, mas diferente de Melhor do que nos Filmes, que é uma história de amor mais adolescente, né? Os personagens têm ali por volta de 16 anos e tudo mais. Amor por Engano já é um romance mais adulto. Os personagens são adultos. E eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu gostei demais. Eu me investi muito na história. A história é divertida. A história é legal, assim. É gostoso de você ver os 2 personagens principais, que é o Colin e a Violet? Não, Olivia. O Colin e a Olivia. Eu tô com Violet na cabeça porque eu tô lendo Quarta Asa. Colin e a Olivia se aproximando, se apaixonando. Eles são
interessantes de ler. Mas por que eu dei 4 estrelas? Porque a Olivia tem atitudes muito questionáveis no final, na minha opinião, do tipo assim, ela é muito hipócrita, tem atitudes muito infantis que não condiz com a idade dela, não condiz com quem ela é durante todo o livro ali. Então, eu dei 4 estrelas por causa disso. Mas eu devorei também esse livro. Foram esses 3 primeiros e-books que eu tô falando. Foram e-books que eu li super rápido, porque eu queria muito saber, eu fiquei muito investida na história, eu queria muito saber os finais. Então, assim, mesmo eu não tendo dado 5 estrelas pra nenhum desses, são 3 e-books que eu super indico pra vocês. Tanto pra quem gosta de suspense, quanto pra quem gosta de romance. O 4º e-book que eu li durante esses 2 meses foi Era Uma Vez um Coração Partido. Também tem vlog dele aqui no canal, então vocês já sabem um pouco da minha opinião sobre esse livro. Mas eu tava lendo livros de fantasia e eu já ouvi falar muito desse livro. Na verdade, eu ouvi falar muito sobre o casal desse livro, que é o Jax e a Evangeline. Para Era Uma Vez o Coração Partido, eu dei 3 estrelas. E eu só dei 3 estrelas porque, assim, é um livro interessante, é um livro que, tipo, eu li super rapidinho também. Ele é fácil de ler, ele é fluido, a história é interessante, não é como se a história fosse chata ou monótona ou qualquer coisa do tipo. Eu quero continuar lendo os livros, inclusive. Eu só não entendi muito bem o hype desse livro. Eu acho que talvez tenha sido culpa minha por 2 razões. Eu acho que fui com muita sede ao pote, tipo assim, eu tava esperando muito desse livro, sem saber muita coisa dele, porque o pessoal falava muito, então não supriu as expectativas que eu mesma criei. Mas também muita gente me respondeu falando que já conhecia o personagem principal, o Jax, através de Caraval, que foi um livro que eu não li, inclusive vou colocar na minha lista de leitura pra ler, que talvez a minha percepção sobre o livro tenha sido deturpada por causa disso, por eu já não ter um contexto. Apesar de não serem livros que necessariamente você tem que ler um pra ler o outro, talvez eu teria me investido mais na história se eu já conhecesse o Jax através de Caraval. Então, eu sinto que eu dei 3 estrelas, não foi tanto culpa do livro, talvez foi mais culpa minha, assim. Mas é uma trilogia que eu quero continuar lendo, vou continuar lendo sim, e depois eu venho contar pra vocês o que eu achei do resto. E o último e-book que eu li durante esses 2 meses foi Corpos Secos. Corpos Secos é um livro nacional e ele fez parte da leitura coletiva do Clube do Livro do Felipe Neto. Eu já contei pra vocês que eu faço parte desse Clube do Livro. Eu tô gostando demais porque tá me fazendo ler livros que eu não iria pegar pra ler e histórias que eu não iria conhecer se não fizesse parte desse Clube do Livro. E foi exatamente o que aconteceu com Corpos Secos. Corpos Secos, gente, cara, é sensacional. Eu dei 5 estrelas e meia pra esse livro. E assim, é uma distopia. É um mundo pós-apocalíptico. E acontece no Brasil. É tipo um The Walking Dead. Como que eu explico pra vocês? É tipo um The Walking Dead. Uma doença se espalhou pelo Brasil. E a doença faz com que as pessoas virem corpos secos, que é um tipo de zumbi. Mas eles não chamam de zumbi, eles chamam de corpos secos. E a gente tá vivendo num Brasil, num mundo pós-apocalíptico. Durante o livro, a gente vai acompanhar a história de 4 pessoas. São 4 pessoas que não se conhecem. Assim, na verdade, 2 se conhecem, mas são 4 histórias separadas. E a gente vê vários pontos de vista de pessoas diferentes lidando com isso que tá acontecendo. Então a gente tem o Matheus, que é um cara que é imune. E ele tá tentando ajudar pesquisadores e cientistas a, descobrir uma cura. A gente tem o Murilo, que é o meio-irmão do Matheus, mas é uma criança que tá fugindo ali com a família e tudo mais, e ver a visão de uma criança neste mundo é simplesmente surreal, é muito, muito interessante. A gente tem a Regina, que é uma mulher da alta sociedade, assim, rica, que era completamente alienada, que não acredita quando as coisas estavam acontecendo, que começa a achar que era frescura quando tudo começa a acontecer e tudo mais. A gente vê a transformação dela é incrível. E a Constança e o Conrado, que são irmãos gêmeos, que também estão nessa de fugir e tentar se salvar de qualquer forma. E a história deles é até bem triste, mas é muito interessante ver esses 4 pontos de vista. E é muito interessante ler esse livro depois de a gente ter passado pela pandemia de Covid. É óbvio que na pandemia de Covid ninguém virava corpo seco, mas é muito interessante ler e ver as coisas que foram parecidas com esse livro. E o mais assustador é que esse livro foi escrito antes da pandemia. Ele não usa a pandemia como uma base histórica ou qualquer coisa do tipo pra escrever esse livro. Não, esse livro foi escrito antes. E é impressionante, gente. É impressionante como as coisas são parecidas. E foi uma leitura muito
interessante de fazer, é um livro que eu não leria se não fosse parte do Clube do Livro, então eu fiquei muito feliz de ler no final das contas. Se você tem a oportunidade, leia Corpos Secos, é muito, muito interessante, é um livro adulto, ele é para maior de 16 anos, se não me engano, mas leia porque vale a pena realmente. Agora a gente vai começar com os livros físicos. Eu não sei o que tá acontecendo, que meu cabelo tá enrolando, eu acho que tá com muita umidade aqui, mas enfim. Vamos começar com os livros físicos. E o primeiro livro físico que eu vou falar é Assistente do Vilão, o meu mais novo queridinho. Ai, gente, como eu amei esse livro. Que romance misturado com fantasia, gostoso de ler, fácil de ler, rápido de ler, que você se apaixona pelos personagens muito fácil, assim. Ai, eu amei muito esse livro. Se você não sabe ainda sobre o que é esse livro, vai contar a história da Evangeline, que ela basicamente é uma mulher que vive num reino e nesse reino existe um vilão. E ela vira assistente dele. E ela descobre que ele não é tão mal, assim. Na verdade, ele é mal, mas... será que o mal é só, na verdade, um ponto de vista? Fica aí o questionamento. Tem vlog de leitura e eu dei 5 estrelas pra esse livro porque... ele é enorme, gente. Ele é muito grande. Mas é um livro tão rápido de ler porque você se apaixona tanto pela história. É tão gostoso. Tipo assim, eu tava até conversando com a minha cunhada, que ela começou a ler depois de mim. E ela falou, gente... esse livro, ele é bom no prólogo. E que livro é bom no prólogo, sabe? Você nem entende a história direito, às vezes, no prólogo. Esse livro, ele te prende exatamente no prólogo. Os personagens são muito interessantes. A Evangeline é uma sunshine, que ela é toda animada, ela é toda feliz, ela conta piadas. Enquanto isso, o vilão, ele é um vilão, então ele é o Grumpy da história. Porque ele é mal-humorado, ele não conta piadas, ele é todo sério e tudo mais. E, gente... deixando claro, é um slow burn, ou seja, eles demoram pra ficar juntos, até por isso tem um segundo livro. Eles ainda demoram pra ficar juntos. Se você não gosta de slow burn, talvez você não goste, mas eu adoro. E eu amei Assistente do Vilão. E tanto amei Assistente do Vilão que li Aprendiz do Vilão também. O segundo livro da série, ele segue a mesma pegada, ele é um pouquinho menor, mas ele segue a mesma pegada. Uma coisa que eu tinha medo de acontecer no segundo livro, que às vezes acontece, né, é sempre um medo que eu tenho quando eu vou ler uma série de livros, é os personagens serem um pouco descaracterizados no segundo livro. Mas não aconteceu isso em Aprendiz do Vilão. Acho que eu acabei gostando mais ainda do vilão e da Evangeline, e além disso a gente consegue ver um pouco mais de outros personagens. Tem um outro personagem importante aqui que eu não posso falar quem é, porque dá spoiler, mas a gente consegue ver um pouco mais sobre a Rebecca, que é um dos personagens que já tinha em Assistente do Vilão, mas que a gente não sabia muito sobre ela, que a gente sabe mais um pouco sobre o passado dela e sobre ela de uma maneira geral. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro. Eu só não dei 5 estrelas porque eu achei o primeiro melhor, então... eu me atento muito a esse fato de, tipo assim, tá, eu dei 5 estrelas pro primeiro, eu quero dar 5 estrelas pra esse, mas um é melhor que o outro. Se um for melhor que o outro, então esse eu vou dar 4,5 estrelas. Se os dois fossem iguais, eu daria 5 estrelas pros dois. Mas assim, gente, leia. Leia, se você gosta de fantasia, aquelas fantasias fáceis de ler, leia Aprendiz do Vilão. Aquelas fantasias que você não precisa entender muito sobre o reino, sobre toda a história, sobre toda a trama política. Não precisa. Leia Assistente do Vilão. Se você gosta de romance entre uma Sunshine e um Grumpy, leia Assistente do Vilão. Se você quer só um livro pra te entreter, pra te fazer rir em muitas partes e pra fazer você se apaixonar por dois personagens que são completamente diferentes, leia Assistente do Vilão e Aprendiz do Vilão também. O próximo livro que eu li não foi tão interessante assim quanto Assistente do Vilão e Aprendiz do Vilão, que foi Loucos por Livros. Ele fez parte da minha maratona de Emily Henry, mas eu tenho um problema muito sério com Emily Henry. Eu não gosto dela escrevendo Enemies to Lovers, porque tanto Loucos por Livros quanto Leitura de Verão, que ambos são Enemies to Lovers, eu não gostei tanto assim. Já os Friends to Lovers ou outro tipo de trope que ela escreve, eu amei. Então, eu tenho um problema com a escrita da Emily Henry em Enemies to Lovers. E não foi diferente com Loucos por Livros, que é um Enemies to Lovers, e eu dei 2 estrelas. O meu problema com esse livro, gente, é que eu não acho ele ruim. Eu acho a história dele interessante. Só que o tempo todo eu fiquei pensando que eu gostaria mais desse livro se ele fosse um filme. E eu não sei, eu não consegui tirar isso da minha cabeça, eu não consegui me importar com a história, eu não queria ler, foi um sacrifício ler esse livro, vou ser bem sincera. Eu não queria ler, eu não queria pegar pra ler, porque eu não me importava com os dois personagens principais, eu queria, eu não tô nem aí pra vocês, eu não tô nem aí se vocês vão ficar juntos ou não vão ficar juntos, eu não tô nem aí, você e tua irmã, tipo assim,
tem coisas muito interessantes nesse livro, tipo, a relação da Nora, que é a personagem principal, com a irmã dela, é muito interessante. A relação da Nora com o resto do mundo, porque ela é uma pessoa muito bem resolvida, ela é uma pessoa que foca na carreira dela e não nos relacionamentos, e ela é tida por todo mundo como uma megera por causa disso. Isso é interessante de ler. Só que eu não sei, o jeito que foi colocado não fez ser interessante pra mim. Eu não fiquei interessada pela história, eu não me importava com o que ia acontecer, eu não queria saber o que ia acontecer. E foi uma pena, porque, não sei, eu acho que o livro tinha potencial e não me pegou de alguma forma, eu não sei porquê. Mas é isso, eu dei 2 estrelas pra Loucos por Livros. Não é uma coisa que eu falo assim, gente, esse livro é uma merda, não leiam. De jeito nenhum, tem muita chance de você gostar desse livro. Então eu indico sim, só não funcionou pra mim. Seguindo a mesma autora, porque estes 2 meses eu li muitas coisas assim seguidas, que é ou continuação de série ou da mesma autora. Lugar Feliz, também da Emily Henry. E temos o primeiro livro favoritado deste vídeo aqui, que foi Lugar Feliz. Gente, esse livro, 5 estrelas favoritado, ele falou comigo de várias formas que eu não sei nem descrever. Ele mexeu comigo de uma forma que eu não tava esperando que mexesse. Eu não tenho o costume de ler sinopses de livros, como vocês já perceberam. Esse não foi diferente, não li sinopse desse livro, mas foi um livro que eu consegui me relacionar muito com ele. E eu queria ler, eu li ele em 2 dias, foi super rápido. Eu fiz várias marcações, porque tinha algumas frases desse livro que eu falava, gente, isso aqui foi escrito pra mim. Foi escrito pra mim. A autora, ela sabia que eu ia ler esse livro algum dia. Ela está dentro da minha mente e ela escreveu isso pra mim. Porque não é possível, sabe? Vai contar a história de 2 pessoas que eram, né, um casal. Eles eram um casal, eles estavam noivos e eles terminam por uma total falta de comunicação. Eles têm que fingir que ainda estão juntos em uma viagem com os amigos deles, que eram tipo os melhores amigos deles, eles faziam parte da turma ali, e eles não querem estragar essa viagem e ninguém sabe ainda que eles terminaram. Então é um fake dating de pessoas que já se gostavam antes, que já estavam junto antes. É muito interessante, mas fala sobre muita coisa além disso. E eu não sei nem o que falar, gente. Leia Lugar Feliz. Leia. Esse livro, ele tá, juro, no meu coraçãozinho. E ele é um dos melhores livros que eu li esse ano. Sim, de longe. E eu, novamente, não estou falando de escrita técnica, etc, etc. Não, eu estou falando de como esse livro falou comigo, de como eu me senti lendo ele. Foi incrível. O próximo livro que eu li foi The Play, também tem vídeo no canal lendo ele, que é o 3º livro da série Briar You. Vamos lá. Tem uma série chamada Off Campus, dessa autora. Essa série de Off Campus tem 5 livros, 4 livros e um spin-off. E aí tem uma série spin-off de Off Campus, que é a Briar You, que tem 4 livros também. Cada livro dessa série vai contar o romance entre um jogador de hóquei e uma menina. É isso, gente, básico, simples. Se você quer ler um livro básico, simples, que você não precise de muito neurônio pra ler, mas que muitas vezes te faça se apaixonar e sentir aquelas borboletas no estômago, leia Off Campus. Briar You nem tanto, pra ser bem sincera, porque eu gostei mais de Off Campus do que Briar You, mas é essa pegada, é um livro simples, vai te entregar aquela receita que ela usa em todos os livros, tipo, todos os livros são bem parecidos, mas é aquele livro pra passar tempo, sabe? Então The Play vai contar a história do Hunter, que é um jogador de hóquei, e da Demi, que é uma menina aleatória que estuda ali com ele. E eu gostei muito desse livro, eu tirei estrelas, eu dei 4 estrelas pra ele, porque teve um negócio ali que me incomodou. Eu falo mais sobre isso no vídeo, né, no vlog de leitura, porque eu também não quero ficar dando spoiler aqui, mas teve uma atitude da Demi que me incomodou demais no final. Mas, assim, eu sinto que os livros da Ellie Kennedy sempre tem uma coisa que me incomoda. Eu acho que eu nunca dei 5 estrelas pra um livro dela. Na verdade, eu dei, sim, 5 estrelas pra um livro dela, que é O Efeito Graham, que já é uma 3ª série que ela tá escrevendo. E esse, sim, eu gostei demais, dei 5 estrelas, mas Off Campus e Briar You eu nunca dei 5 estrelas pra um livro dela, porque sempre tem alguma coisa que me incomoda. Mas é um Friends to Lovers, o que já me faz gostar mais desse livro. É o Hunter e a Demi tem um namorado por grande parte do livro, então eles são só amigos, mas aí, né, um Friends to Lovers, em algum momento vai acontecer um romance ali.
E eu gostei muito, eu só tirei estrela mesmo. Tipo assim, tinha tudo pra ser um 5 estrelas, pra ser bem sincera, porque eu gostei muito de ler, eu tava gostando muito da leitura, mas aí teve esse probleminha no final que eu fiquei tipo... parece que eu não gostei tanto disso. E aí eu dei 4 estrelas por causa disso. Mas eu gostei. Foi uma leitura que me agradou, tipo, 90% do tempo. Então, foi isso, The Play. E continuando com a Ellie Kennedy, que é a autora, eu terminei finalmente a série de Briar Hill e li The Dare. Gente, eu odeio as capas desse livro. Gente, isso aqui parece uma capa de um livro pornô. E sim, o conteúdo é adulto, tem cenas hot nesses livros, tá? Bastante. Mas não precisa deixar na cara, né? The Dare era um livro que eu tava gostando demais no começo, demais. Vai contar a história do Connor e da Taylor. E a Taylor é uma mulher... É dito, né, que ela é uma mulher, apesar de nessa capa aqui não parecer, mas é dito que ela é uma mulher fora do padrão, né, ela é uma mulher plus size. E ela tem muitas questões e muitas inseguranças com isso. E eu achei isso muito interessante de ler. Porque os outros livros de off-campus é todo mundo sempre muito padrão, muito, sabe? Então eu achei interessante ler essas questões aqui. Só que o final desse livro, gente... Cara, tava tudo bem, eu tava gostando muito do Connor e eu tava gostando muito da Taylor, mas aí a Taylor tem atitudes completamente sem noção, sabe? Ela usa, tipo, as inseguranças do Connor que ele confiou de contar pra ela contra ele, sabe? Ela sendo uma pessoa que tem um tanto de insegurança, que sabe como é toda essa situação. Primeira oportunidade que teve, usou as inseguranças do Connor contra ele. Ela, tipo, ela não tava falando de verdade, ela só queria que ele se afastasse dele. Ah, e tem isso também nesse livro que me irrita demais. Eles têm problemas e aí eles querem se afastar um do outro. Tipo, se você namora alguém, pelo amor de Deus, é pra pessoa estar ali com você nos momentos bons e nos momentos ruins. É pra você confiar na pessoa, é pra pessoa te ajudar a passar pelos problemas, sabe? Não pra você afastar ela toda vez que você tem problema. E isso me irrita demais num livro, gente, pelo amor de Deus. Tipo, eu tenho um relacionamento de 10 anos. Então, cara, esse tipo de mimimi em livro, às vezes, tipo, simplesmente eu não tenho mais paciência pra isso. Porque, gente, pelo amor de Deus, se você escolhe tá ali dividindo a sua vida com alguém, é pra ser nos momentos bons e nos momentos ruins. Então não dá pra você simplesmente, eu vou afastar ele de mim porque ele não merece passar por isso, pipipipopó. Minha filha, ele escolheu estar com você, sabe? Ai. Enfim, 3 estrelas pra The Dare. Metade do livro gostei demais. A segunda metade... Enfim. E o último livro aqui que eu vou falar pra vocês, que é o 12º livro que eu li nesses 2 meses. Que foi uma surpresa. Não sei se foi exatamente uma surpresa, porque eu já esperava que fosse um livro muito bom. Mas eu gostei tanto que eu estou lendo o 2º livro. Eu gostei tanto que eu só consigo pensar nisso. Quarta Asa. Este livro merece o hype que tem. Eu dei 5 estrelas pra Quarta Asa, não favoritei, mas eu dei 5 estrelas pra Quarta Asa. E eu estou lendo atualmente Chama de Ferro, que é o 2º livro. E, gente, fazia tanto tempo que eu não gostava de uma fantasia mais fantasia mesmo. Porque, como eu disse pra vocês, Aprendiz do Vilão, Assistente do Vilão, são fantasias, mas são fantasias mais tranquilas, assim. Não é aquela fantasia que você tem que entender o reino, como acontece. Não é. Quarta Asa já é. E eu tava um pouco de ressaca de fantasias. Isso aqui me curou. Isso aqui me curou. Rapidamente vai contar a história da Violet. É uma menina que vive numa sociedade, né, num mundo fantástico ali, que você tem que escolher o que você vai ser pro resto da sua vida. É tipo um Divergente da vida. Então você pode ser uma cavaleira de dragão, ou você pode ser uma escriba, que é as pessoas que cuidam ali da história, dos livros e tudo mais. Você pode ser da infantaria, enfim, um tanto de coisa. E ela queria ser uma escriba, mas a mãe dela é uma general e mandou ela para a divisão dos cavaleiros, e ela vai, só que ninguém bota fé na menina. A menina, ela é, tipo, é dito que ela é fraquinha, ela é frágil, ela é pequenininha, ela é muito magra, não tem músculos e tudo mais. E aí ninguém bota fé nela, mas ela bota fé nela mesma. Isso é o mais importante. E ela vira uma cavaleira. E tem dragões nesse livro, o que é muito legal. E tem uma fantasia muito bem escrita, na minha opinião. E tem um homem gostoso, o que é muito importante também. E tem romance. E tem cenas hot também, conteúdo adulto também. Então leia sempre a classificação dos livros. E tem tudo. Esse livro tem tudo. Tem de sofrimento,
tem amigos legais e leais, tem morte, tem tudo. Esse livro tem tudo. Eu amei Quarta Asa, eu amei ler Quarta Asa. Foi uma sensação de como se eu estivesse lendo as fantasias da Cassandra Clare que eu tanto gosto, como se eu tivesse 13 anos novamente. E eu gostei demais desse livro, gente. Leia Quarta Asa se você ainda não leu. Eu não tenho nem o que falar. Só leia. E depois venha falar comigo aqui nos comentários o que você achou. E assim a gente finaliza os lidos de setembro e outubro. Me deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, ou se você quer ler algum desses livros, ou se você ficou com vontade de ler algum desses livros depois que eu falei. Eu quero muito saber, e eu gosto muito de saber que vocês têm vontade de ler livros depois de eu ter indicado pra vocês. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal caso você seja novo por aqui. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu espero que você fique e que você goste dos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até agora. Um beijo e até o próximo domingo. Tchau, tchau.